Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão do Enem, que é uma questão que trata do assunto matrizes, tá? Um assunto aí que é muito pouco cobrado na prova do Enem, mas foi cobrado aqui na prova do Enem de 2018, tá? Mas o que a gente precisava saber em relação ao assunto matrizes? A parte bem inicial, que é a parte de definição de matrizes, que fala primeiramente do posicionamento de todos os elementos que estão dispostos em linhas e em colunas, tá? Então, os seus índices, que normalmente são representados por I e J, representam a posição na linha e na coluna, respectivamente. Tá bom? Vamos falar sobre isso aí e resolver essa questão. Então, vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte. A transferência eletrônica disponível, tá? Conhecida aí como TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A. Olha só, essa matriz A, gente, reparem que os elementos, olha só, I e J. Então, temos o I e depois nós temos o J. Vale lembrar, gente, ó, que o primeiro índice, ele sempre se refere à linha, enquanto que o segundo índice sempre se refere à posição do elemento na coluna. Cuidado, que eu já vi isso aí em alguns vestibulares tradicionais, eu acho que não foi legal o examinador fazer isso, tá? Mas eles inverteram e ficou AJI. Aí o J passou a ser a posição na linha e o I ser a posição na coluna. Então tem que ter esse pequeno detalhe, porque se você não tiver esse detalhe, fica tudo trocado e certamente você acaba errando essa questão. Tá bom? Então, o I é a linha e o J é a coluna, como está sendo definido aqui nessa questão. Aí, olha só, em que o I vai de 1 a 5 e o J também vai de 1 a 5, ou seja, certamente nós teremos 5 linhas por 5 colunas, tal como nós vemos aqui nessa matriz aqui embaixo. Bom, aí continua assim, ó. E o elemento A e J, tá? Ele corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos, olha só, do banco I para o banco J. Então, por exemplo, um elemento que está na posição A32, ou seja, o banco 3 acabou transferindo a quantia para o banco 2. Tá? Por exemplo, onde é que está esse elemento aqui nessa matriz? Terceira linha, segunda coluna. Então, nós vamos ter esse elemento aqui, ó. Olhem só. Então, A32, a gente vê que o valor ali, ó, é o valor 2. Então, do banco 3 para o banco 2, houve a transferência de R$ 2.000.000 de reais. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui, ó. Observe que os elementos A e J é igual a 0, tá? Desculpa, A e I, né? 1, A22, A33, A44, A55 são os elementos aqui ó, que compõem, que a gente chama da diagonal principal dessa matriz. Eles são todos iguais a 0, até porque a gente não faz uma transferência de um banco para o mesmo banco. Tá? A gente não faz a TED, a gente faz uma transferência entre contas normalmente. A TED é somente entre bancos. Beleza? Agora, olha só o que continua dizendo aqui, ó. Observe os elementos A e I, né, igual a 0, uma vez que a TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, e aqui embaixo nós temos as alternativas. Pessoal, olhem só. Se eu escrever, por exemplo, aqui os elementos, ó, o primeiro elemento é o A11, depois é o A, primeira linha, segunda coluna, depois é o primeira linha, terceira coluna, depois é o primeira linha, quarta coluna, depois é o primeira linha, quinta coluna. O que nós temos? Ó, esse aqui é 0. Aqui é a transferência do banco 1 para o banco 2, do banco 1 para o banco 3, do banco 1 para o banco 4, do banco 1 para o banco 5. Esses elementos aqui, gente, compõem então a soma dos elementos que estão na primeira linha. Ou seja, do banco 1 para o banco 2 foram 2 milhões. Do banco 1 para o banco 3 foram 0, nada. Do banco 1 para o banco 4 foram mais 2 milhões. E do banco 1 para o banco 5 foram mais 2 milhões. Ou seja, o banco 1 acabou transferindo um total de 6 milhões, tá?
Olha só, gente, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED ao banco. Então, primeiramente, a gente já descobriu que o banco 1 acabou transferindo 6 milhões de reais. Beleza? Então, reparem que é justamente a gente somar as linhas. A soma de todos os elementos de cada linha correspondem o que, gente? A transferência que o banco fez para os outros bancos. O banco 2, então, é somar os elementos que estão na linha 2. Olha só. Então, somando os elementos que estão na linha 2, aqui assim, nós teremos quanto? 0 mais 0 mais 2 mais 1, ou seja, 3 milhões. Agora aqui, para o banco 3. O banco 3 transferiu quanto? 1 mais 2 mais 1 mais 1. 1 mais 2 é 3, 4, 5. Então, foram ali, 5 milhões. Agora, o banco 4 transferiu quanto, banco 4? 2 mais 2 mais 0 mais 0, ou seja, 4 milhões. E por último lá, o banco 5 transferiu quanto? 3 mais 1, acabou transferindo 5 também, tá bom? Então reparem que o banco que mais transferiu foi o banco 1, que transferiu 6 milhões, tá? Então o banco 1 acaba sendo a alternativa correta. A letra A de América. Beleza? Então, essa é a ideia dessa questão de matrizes, simplesmente a parte inicial mesmo, entendendo bem essa parte de posicionamento aí dos seus elementos. Beleza? Tranquilo? Gente, espero ter ajudado, tá? Um abração, bons estudos aí e até mais.